Pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Como de costume, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite para quem é de boa noite, né? Acompanhando aí neste nosso vídeo, nessa videoaula, que hoje temos a seguinte temática: divisão do poder. Então, lembrados, nós comentamos a respeito da situação de política e poder, buscamos tentar compreender como da instrumentalização do poder por meio da política. E com isso nós temos uma situação da questão do governo, não é? Passamos por toda uma situação de uma evolução, não é, aí do pensamento político e chegamos hoje aqui na situação da divisão do poder. Bem, divisão do poder, será que isso realmente é possível, Gustavo? Né? O que a gente vai verificar hoje, né? Se realmente essa expressão ela faz jus aí à realidade ou não, tá certo? Então, bora começar. Deixa eu aqui colocar para vocês uma apresentação. Enfim, nossa finalidade hoje então aqui é tratar sobre um assunto que para vocês vão perceber, são situações que a gente já tem aí um conhecimento dia a dia. Essa situação vem hoje aqui para poder ter o lugar nas aulas, não é? E a gente tratar de uma forma mais detalhada, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, aqui nós temos, começando, não é? A divisão do poder, e para a gente poder começar a entender melhor toda essa situação, a gente vai buscar compreender por meio aí dos ensinamentos do Barão de Montesquieu, certo? Um francês que trouxe aí uma situação de um detalhamento e uma forma de pensar aí sobre as delegações do poder ou sobre essas compartimentações do poder, e aqui eu já adianto, né, a gente tem uma questão realmente do poder ser uno, né, nós temos aí o que? Vertentes deste poder. E como vocês estão verificando aí na projeção, né, utilizando-me de situações em nível nacional, no que diz respeito à questão aí dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, bora entender como que Montesquieu pensa a respeito dessa situação, tá bom? Então, aqui, antes de trazer informações históricas, quero contextualizar com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Aqui a gente tem a seguinte situação. Como eu já tinha comentado com vocês, a Constituição Federal, ela possui um conjunto de 250 artigos. A Constituição Federal ela busca estabelecer as regras, procedimentos gerais, né, no que diz respeito à questão de direitos e garantias fundamentais, direitos que são tidos por sociais, falaremos muito sobre eles no segundo bimestre, tá, quando nós formos aí para a parte da cidadania e dos direitos sociais no Brasil, ok? Bem como direitos tidos por difusos, a organização aí dos três poderes, né, ou das três delegações de poder, dentre outras situações. A questão do que nós chamamos de processo legislativo, o que significa isso? Né? A criação das leis, tanto que a próxima tela eu faço menção rápida sobre essa questão do processo legislativo com vocês, para a gente poder compreender aí a temática de hoje, que vem a ser aí da separação dos poderes, né, ou da questão da tripartição dos poderes, tá? Aí, antes de mais nada, eu coloco aqui para vocês o artigo 2º da Constituição Federal. Olha só o que ele diz para a gente. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui rapidamente, não é? Legislativo é o poder aí que tem por função precípua, função principal, a criação das leis. E aí nós temos uma situação do legislativo tendo aí uma representatividade federal, estadual, municipal. Falaremos sobre daqui a pouco, tá? Executivo, basicamente a questão da administração pública, né? A execução realmente aí das ações por parte do governo. E aí, mais uma vez, aqui enfatizando, ratificando
da representatividade do legislativo nas esferas federal, estadual e municipal. O judiciário é um pouco diferente, né? O judiciário ele tem por finalidade o quê? Ele tem por finalidade dizer o direito. Ele tem por finalidade aí verificar se caso alguma demanda lhe seja apresentada, não é? Ele busca resolver essa demanda e vem o cumpra-se, e realmente a gente tem que cumprir. O judiciário, pessoal, falaremos daqui a pouco, ele possui aí uma situação de uma representatividade a nível federal e estadual. Municipal, a gente não tem uma situação detalhada, porque vocês vão compreender quando a gente for falar a respeito aí já do âmbito estadual do Poder Judiciário, ok? Então, o artigo 2º da Constituição Federal traz para a gente aí, de uma forma para a gente poder compreender, que temos, então, esses 3 poderes, mas aqui, mais uma vez dizendo, né, esse poder, que é a soberania do Estado, vem aí por meio dessas 3 vertentes para poder se fazer representar e agir para com todos e todas, ok? E aí uma outra situação que eu coloco para vocês aqui, que eu tinha até comentado há pouco, não é, de um outro artigo, de um outro dispositivo da Constituição Federal, que é muito importante falar, que é o artigo 60. O artigo 60, pessoal, ele está lá numa parte da Constituição Federal que a gente busca tentar compreender do processo legislativo. O que é que significa isso? Do processo de criação de leis, tá bom? E aí o que que acontece? Tem aqui um parágrafo que ele traz para a gente uma informação que está diretamente conectada com a nossa aula de hoje. Então, olha só o que diz o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ele vai dizer o seguinte, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda, pessoal, emenda, né? O que vem a ser a emenda constitucional? A nossa Constituição Federal, no decorrer dos anos, ela pode sofrer o quê? Alterações, nós podemos ter uma situação de incorporação de novos dispositivos, e isso dá por meio de emendas constitucionais, tá certo? Então, a Constituição Federal, artigo 60, traz do procedimento aí das emendas constitucionais. E aqui o parágrafo 4º ele diz o seguinte para a gente, que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir, inciso 3º, a separação dos poderes. Então, o que significa? Nada feito, tá? Nós temos aí legislativo, executivo, judiciário, parou neles, entendeu? Então, nós tínhamos, não é? Aí há tempos e tempos e tempos atrás, se vocês forem buscar verificar um pouco da questão de história conectada, vinculada a essa situação dos poderes, né? Especificamente aqui, inclusive para a gente, a figura do poder moderador, né? O que significa isso? Que aquele que rege, aquele que governa, né, concentração nas mãos de um só, né, ele teria, inclusive, ali todo um poder, toda uma situação de uma garantia a ele conferida de analisar, poder verificar se todos os atos dos outros poderes, não é, poderiam ou não ser colocados em prática. Isso é o que a gente chama de poder moderador, mas isso para nós não existe mais. Então, nós temos aí, como bem colocado pelo artigo 2º da Constituição Federal, e aqui ratificado, enfatizado, não é? Confirmado pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. E, Gustavo, mas esse pessoal do direito gosta aí de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, e a gente gosta de alínea também. Elas não apareceram, mas eu digo para vocês que elas serão recorrentes no segundo bimestre, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Mas aos pouquinhos aqui, a cada aula, eu deixo tudo muito bem explicado para vocês. Então, tendo essa ideia, né, de como acontece para a gente aqui no nosso ordenamento jurídico atual, né, brasileiro, a gente já começa o quê? Começa a verificar dessa divisão funcional do poder. É aquilo que eu falei há pouco para vocês, não é? Nós temos uma questão de uma divisão formal, por uma questão de formalidades, por uma situação, inclusive, de estrutura, para poder facilitar, né, a questão aí das delegações do poder e que o poder ele possa realmente agir. Nós temos essa divisão. Ela não é uma divisão substancial, como está colocado aí para vocês.
é uma formalidade, tá certo? E aí nós temos essa divisão funcional em 3 vertentes. A primeira vertente colocada para vocês, elaboração da lei, poder legislativo. Depois, a execução dos atos, das situações por parte do Estado, nós temos a questão da figura do poder executivo. E o poder judiciário, como está colocado aí para vocês, ele vem para poder dizer o direito, para poder assegurar a realização da justiça, tá? E aí, uma das coisas que a gente, de uma certa forma, busca trazer para poder complementar, é esse segundo ponto. Olha, aqui nos estados antigos, nos estados medievais, até o início da Idade Moderna, nós não falávamos sobre uma questão de uma divisão que seria funcional para com aí a soberania, tá? Nós tínhamos, inclusive, essa situação, muitas das vezes, confundidas, né, ou nas mãos de uma pessoa só. E depois que nós tivemos toda essa situação da compreensão, né, que veio pela necessidade de uma organização, aí realmente colocar o poder em tese de uma forma mais equilibrada, nós tivemos aí, por meio inclusive de Montesquieu, a teoria aí da tripartição dos poderes, tá bom? Falando no dito cujo, tá certo? Eis, né, Charles-Louis de Secondat, certo? Também conhecido por Barão de Montesquieu. Montesquieu é uma região francesa, que fica ali mais ou menos, se eu puder dizer para vocês, no sudoeste da França, tá? E aí acabou que levou a fama da micro-região, tá certo? De Montesquieu, e conhecido então por este nome. Montesquieu, aí, então, nascido em 1689, falecimento em 1755, tá? Foi aí um político, filósofo, escritor realmente importante, né? Eu não digo somente para a França, mas para todo o globo, de uma forma geral, se a gente puder dizer, com ênfase muito forte na questão ocidental, ok? Ele teve uma obra famosíssima, chamado O Espírito das Leis. Essa obra, pessoal, ela busca destrinchar e trazer informações sobre a questão da origem da lei, da questão, mais uma vez, olha só, eu sempre falo isso toda videoaula, não é? Da questão do que é natureza, o que é da essência humana, né? Nós podemos compreender como um direito natural, né, que vem a ser regulamentado pela lei natural, mas também depois, por meio dos códigos, não é? E aí, enfim, de todas as elaborações das normativas, né? Nós falamos aí do direito positivo, como eu coloquei para vocês na aula passada, não é? E toda uma situação de compreensão dessa conexão entre poder por meio do governo, né, por questões políticas para com cidadãos e cidadãs. Se bem que, mais uma vez, eu digo para vocês, e olha, é a segunda vez que eu digo, que eu vou falar agora, comentei na videoaula passada, falo agora nessa videoaula, nós compreenderemos melhor o segundo bimestre, mas quando eu falo aqui essa questão da conexão entre Estado, não é, e os cidadãos, uma ênfase muito grande para direitos dos cidadãos, dos homens ricos, tá certo? Então não entraria aí outra possibilidade, ok? Entenderemos melhor aí quando passarmos para o segundo bimestre, porque falaremos sobre a questão de cidadania e teremos uma pegada de direitos humanos aqui mais presente, e aí eu trago também um histórico aqui de uma forma bem objetiva para vocês, para a compreensão de todas essas situações, né? Eu digo que para a gente a Revolução Francesa foi um ponto muito importante, tá? Então, até pelo que vocês verificam, né, pouco aí, algumas décadas, na verdade, considerando a história do direito, né, que são aí 30 anos ou 30 e poucos anos, né? 1789, Revolução Francesa, toda uma questão de uma nova compreensão. Digo isso pela data aí do falecimento de Montesquieu, tá? E compreenderemos melhor, porque nós falaremos inclusive sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tem um artigo dela hoje aqui para a gente poder falar um pouco a respeito, mas vem melhor lá no começo do segundo bimestre. E aí compreenderemos bem sobre essa situação do alcance do direito e da justiça para homens, para mulheres, para crianças, para idosos, para minorias. Será que nós já poderíamos falar de minorias a essa época, né?
para os estrangeiros, enfim, para os escravos, para as pessoas escravizadas. Então, realmente, nós temos um ponto que seria um paradigma, um momento para poder repensar a figura dos direitos humanos. Mas aguardemos aí, então, o segundo bimestre começar para a gente poder aprofundar, ok? Bem, enfim, os ensinamentos de Montesquieu, as suas ideias, foram aí amplamente difundidas no mundo ocidental, e pelo que vocês já estão percebendo aqui, na projeção da tela, enquanto eu estou falando, não é? E nos próximos itens, o que que a gente verificou? Das primeiras constituições que adotaram a teoria de Montesquieu. E pelo que nós estamos verificando, nós temos uma situação de estados, né, independentes aí, à época, hoje aí, juntos, né, os Estados Unidos da América, mas aí a Constituição de Virgínia, de 1776, e aí é um marco também muito importante para a gente no que tange a figura de direitos humanos, a questão aí da independência das colônias norte-americanas. Então, Virgínia, em 1776, e seguida aí também de outros estados norte-americanos, né, Massachusetts, Maryland e New Hampshire também adotaram os ensinamentos da teoria de Montesquieu, no que tange a figura da tripartição de poderes, tá? E olha só que interessante, né? Toda uma questão aí de um pensador político de uma grande magnitude que verificou que aí os seus ensinamentos, a sua doutrina, né, a forma de conceber essa questão aí da delegação dos poderes, né, do poder, em três vertentes, adotada na América, no primeiro momento, do que na própria Europa. Foi isso que aconteceu, tá? E aqui, para poder fechar no primeiro momento aqui essa tela sobre Montesquieu, ele até comenta sobre a seguinte situação, que o que é justo é realmente termos essa situação dessas três vertentes do poder, né, de falarmos aí dos três poderes. E ele diz que se isso não acontece, a gente verifica o quê? Da prática, infelizmente, da prática da tirania, né? Ou seja, da concentração das funções de cada poder na mão de uma pessoa só, e aí nós não temos, inclusive, que nós buscamos tentar compreender do quê? Da situação até da fiscalização de um poder para com o outro, tá? Pessoal, que fique bem aqui enfatizado o que eu vou dizer agora. Então, a gente está compreendendo que o poder, ele é uno, tá? E nós temos três vertentes deste poder. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. Todavia, caiu no gosto popular falarmos tripartição de poderes ou três poderes, mas acredito que agora, né, dessa videoaula em diante aí, todos nós aqui já estamos aí já espertos, não é? O poder, ele é uno, e ele tem aí três delegações, ele tem três vertentes. Mas, por uma questão aí uma questão de um costume, nós falamos três poderes ou tripartição dos poderes. Tá? E assim a gente comenta aqui porque, na verdade, é o que é o mais usual, mas a gente já sabe sobre essa questão pela terceira vez agora, para fixar poder uno, mas três vertentes. E aí, eu estava comentando com vocês, né, sobre essa questão aí da fiscalização, da vigilância de um poder para com o outro, né? Como assim, Gustavo? Você pode dar um exemplo para a gente? Posso. Pessoal, o que a gente verifica? Que todas as vezes que temos a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, essa indicação ela vem por meio do nosso chefe de governo, né? Nós temos aqui, coincidentemente, né, na figura chefe de Estado, chefe de governo, a mesma pessoa. Estudaremos isso na videoaula que vem, ok? Sobre a situação aí das formas, sistemas de governo, vai ficar mais compreensível, tá? Mas então, nós temos o que? A indicação pelo presidente da República, e este candidato a ministro ou a ministra do Supremo Tribunal Federal, né? E o que é o Supremo Tribunal Federal? É a cúpula do Poder Judiciário, é o órgão máximo que nós temos no que tange a figura do Poder Judiciário. Só que acontece, basta somente essa situação da indicação? Não.
Todos e todas aqui que estão me acompanhando, com certeza já escutaram alguma vez sobre a questão da sabatina ali, desse candidato, dessa candidata, né, por meio do Senado Federal. Então, a gente tem o quê? O Senado vinculado ao Congresso Nacional. Então, estamos falando aqui, não é para poder termos a definição de um ministro que irá ocupar uma das cadeiras da cúpula do Poder Judiciário, não é? Vem a indicação do chefe do Poder Executivo, e ele ou ela, né, será avaliado, avaliada pelo Poder Legislativo, para poder realmente depois ele ocupar o seu lugar no Poder Judiciário, tá? Gustavo, a gente tem algum outro exemplo? Temos, por exemplo, extradição. O que vem a ser extradição? Extradição significa o seguinte: todas as vezes em que um outro país, um outro estado, né, no linguajar internacional das relações internacionais, nós falamos muito estado ao invés de país, tá? Então, quando um outro estado ele solicita, né, a devolutiva, a entrega de uma pessoa que cá está no Brasil, tá bom? Para poder o quê? Para poder passar por todo um processo penal, ou já o processo penal concluído e já decidido pelo cumprimento de pena, a devolutiva dessa pessoa que cá está no Brasil para poder cumprir pena lá, tá? E aí o que acontece? Acontece que o Brasil ele vai verificar toda essa conjuntura, ele vai analisar e realmente buscar tentar compreender se ele extradita ou não. Se por acaso o Brasil ele compreende que essa pessoa está sendo perseguida por questões políticas, ideológicas, religiosas, enfim, tá? Provavelmente o que o Brasil fará será o quê? Conceder o que nós chamamos de asilo, tá? Aí esse asilo vai ser concedido para essa pessoa que ficar no Brasil, o Brasil coloca em prática uma tutela para com essa pessoa. Agora, se realmente o Brasil ele compreende em relação a todo esse procedimento, né, que não, realmente essa pessoa praticou o crime em outro estado, ele tem que ser devolvido para poder cumprir pena lá, ele extradita. Tá, Gustavo, olha só, você explicou sobre uma situação no primeiro momento da indicação aí de um ministro do STF pelo chefe do executivo e sabatinado pelo legislativo. Mas essa história da extradição, a gente só está escutando falar sobre uma questão, num primeiro momento, aí do Poder Executivo. Mas nós temos a participação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele tem que analisar toda a situação e emitir ali uma opinião ou um posicionamento a respeito. Então, olha, participação é de mais de um poder sobre uma outra situação, não é? E nisso temos outras situações, mas eu acredito que a gente consegue compreender bem, tá? E isso tudo, né, eu estou colocando para vocês para a gente já poder entender o quê? Para poder entender esse primeiro item dessa tela que eu acabei de projetar, que vem a ser o sistema de freios e contrapesos. O que significa isso? É aquela história que eu comentei há pouco, da fiscalização e do monitoramento de um poder para com o outro. E esses dois exemplos que eu trouxe para vocês auxiliam a gente a compreender bastante isso aí, tá certo? Então, realmente, nós temos aí uma situação desse sistema de freios e contrapesos, ok? Para a gente poder entender. Agora, querem um outro exemplo? Eu coloco aqui para vocês. Todas as vezes que o Brasil ele vai internalizar um tratado, né? Ou seja, o que é um tratado? Tratado, de uma forma ampla, é um acordo firmado entre países, se eu assim puder dizer, não é? Então, o Brasil, quando ele se interessa para poder firmar esse acordo com outros países, não é? Ele precisa internalizar este tratado. O que significa isso? Ele precisa fazer constar aqui dentro para a gente poder cumprir. Aí entra por quem? Pessoal, vai entrar por meio ali do Poder Executivo. Só que assim que o Poder Executivo ele recebe essa situação aqui dentro, ele encaminha para o Congresso Nacional. Congresso Nacional, Poder Legislativo. Aí o Congresso Nacional analisa a situação. Caso alguém tenha dúvida, o que eu vou dizer aqui é só complementar, é a nota de rodapé, tá bom? Vai ali verificar quem quer, vai buscar ver quem quer, não é específico aqui da nossa disciplina, não, é só para quem tiver curiosidade. Mas caso vocês queiram verificar isso, dê uma olhadinha no artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. Repetindo, artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. Vai dizer que
compete aí de uma forma exclusiva, né, ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre essa situação dos tratados internalizados. Então, o que significa? O presidente recebe, manda para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, dando o ok, volta para o presidente. Aí ele ali publica um decreto. Aí o tratado passa a vigorar internamente. Isso tudo só para poder dizer para vocês, olha, para poder seguir um tratado, a gente precisa o quê? De pelo menos dois poderes. Olha o sistema dos freios e contrapesos. Bora tentar entender um pouquinho sobre a questão do valor semântico dessas palavras, não é? É como se um poder segurasse de cá, o outro puxasse de lá. E a gente tivesse o quê? Uma rede tensionada. Não fica nem muito para cá, não fica nem muito para cá, nem fica nem um pouco para trás, né? São três lados, não é? Então, muitas das vezes temos a participação aí dos três, tá? Enfim, espero que vocês tenham compreendido essa situação aí do sistema de freios e contrapeso trazido aí por Montesquieu, tá? Bem, como eu comentei com vocês, nós também temos aqui um artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vou deixar aqui uma tarefinha de casa não obrigatória, tá bom? Fica aí para quem quiser. Olha, segunda situação, agora há poucos minutos deixei uma nota de rodapé aqui não obrigatória, leitura, né? Mas agora deixa uma tarefinha não obrigatória. Olha só o nome dessa declaração. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que aconteceu? Aconteceu que à época, né, lá na França, né, a época da Revolução Francesa, nós tivemos uma mulher muito corajosa chamada Olympe, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ela buscou ajustar todo o texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Verifiquem um pouquinho da história e depois comentem comigo. O que aconteceu com o Olympe de Gouges, tá certo? Fica aí uma tarefinha de casa não obrigatória. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no início do bimestre que vem, tá certo? Depois da nossa primeira avaliação. A gente entra em cidadania, e como eu comentei com vocês, tem um histórico bem objetivo da questão de direitos humanos, e a Revolução Francesa para a gente é imprescindível, tá certo? Bem, enfim, e aí o que a gente consegue compreender? Mais uma vez enfatizando a figura, né, aí, dessa garantia de direitos. Bora fazer a leitura, né, aqui do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Diz o seguinte para a gente: toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não estiver assegurada nem determinada, a separação dos poderes não tem Constituição. Então, se você não tem uma situação aí realmente, né, de separação de poderes, não tem como você dizer que você tem uma Constituição ou efetivamente algo para poder trazer aí, né, um ordenamento constituído, uma questão de um poder que nós chamamos constituinte originário, tá? Mais uma vez, o último tópico para poder enfatizar, né, a questão da separação das funções, tá? Mais uma vez lembrando, falamos aí, né, que o poder ele é uno e indivisível. E aí nós temos essas três delegações, nós temos essas três repartições, essas três vertentes, legislativo, executivo e judiciário, tá? Aproveito aqui para poder fazer meio que uma breve revisão sobre o que falamos sobre política e poder, depois, né, uma evolução do pensamento político 1, evolução do pensamento político 2, né? Começamos lá na Grécia, Roma Antiga, e a gente vem no decorrer dos tempos, até a nossa última videoaula, não é? Então, o Estado, ele vem a ser o quê? Um ente abstrato, criado, não é? E falamos muito na última videoaula sobre a questão do contrato social, não é? Para poder organizar toda essa questão do impacto e da ação da soberania, e essa ação da soberania é colocada por meio do governo, né? E a política auxilia a gente a compreender aí a questão instrumental, né? E o contato entre os governantes e cidadãos e cidadãs, tá bom? Bem, enfim, eu acredito que, num primeiro momento, a gente já tem aí uma compreensão, os últimos dois tópicos pelos que vocês estão verificando, realmente para poder enfatizar bastante o que já falamos aqui muito, não é? A questão aí da manifestação desse poder por meio das três vertentes, legislativo, executivo e judiciário, cada um na esfera da sua função, né? Para poder aí exercer a totalidade do poder do Estado.
ok? Enfim, aí o que eu busquei fazer, como a gente verificou naquela primeira tela, é o que? Nos utilizarmos aí de imagens que a nós são conhecidas e faz parte, né, elas fazem parte da nossa realidade, para poder compreender um pouquinho a respeito aí da questão dos três poderes, não é? Então aqui nós temos o que? A figura do Congresso Nacional, tá certo? O Congresso Nacional, pelo que vocês estão verificando, ele é um sistema tido e chamado por bicameral. Por quê? Porque nós temos aqui, né, a Câmara dos Deputados e nós temos também o Senado. O Senado, pessoal, ele representa os interesses, a vontade, né, a preocupação do Estado para com o sistema, ok? E nós temos a Câmara dos Deputados, que realmente é o quê? É a representatividade do povo, né, para poder compreender o sistema. Então, nós temos aí na imagem a figura do Congresso Nacional, tá certo? Ali, se vocês puderem verificar, né? Há quem diga que a cúpula virada para baixo, Senado Federal, significa o quê? Significa o Estado olhando para o povo, né? E do outro lado, Câmara dos Deputados, povo olhando para o Estado. Tem até uma simbologia, não é? Então, nós temos o Congresso Nacional, tá? Âmbito estadual, para nós aqui, né, Estado Tocantins, nós temos a Assembleia Legislativa, né, onde temos aí os nossos deputados estaduais. E cada um no seu município, né, com a Câmara Municipal de Vereadores. Então, nós temos aí, no que tange a figura do Poder Legislativo, uma representatividade desse poder, né, tanto em nível federal, como a gente comentou há pouco, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, ela tem aí a questão da representatividade estadual e a Câmara Municipal de Vereadores, a Assembleia Legislativa estadual e Câmara Municipal, vereadores municípios, ok? Então, Poder Legislativo, depois Executivo, como Legislativo, temos aí a figura dessa representatividade nessas três esferas, então, Presidência da República a nível federal, né? Temos aí, inclusive, Palácio do Planalto, né, representando aí a questão do Poder Executivo, né? Governadores em âmbito estadual e prefeitos aí no plano municipal, ok? E o Judiciário, ele tem uma diferença. Está sendo aí projetado para vocês, né, a imagem do Supremo Tribunal Federal, que fica em Brasília, mas diferentemente do que nós temos em relação a poderes legislativo e poder executivo, nós não falaremos aqui de uma situação municipal do Judiciário. Eu explico para vocês o porquê, olha só. No que tange ao âmbito nacional, nós temos o Supremo Tribunal Federal, como eu comentei há pouco com vocês, é a cúpula do Poder Judiciário. Então, realmente, o STF ele está para ser a última instância e, diga-se de passagem aqui, ele é o que é o guardião da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele sempre analisará e buscará colocar em prática, né, o que for necessário para a defesa ali dos preceitos constitucionais, ok? E nós também temos no âmbito federal os tribunais tidos por superiores, tá? Então, tribunais vinculados à jurisdição federal, tá? Questões da área da justiça do trabalho, da questão da justiça eleitoral, né? Enfim, são ali tribunais que se localizam na capital federal e realmente estão vinculados com esse âmbito da União, tá certo? Aí do Brasil em âmbito federal. Nos Estados-membros, nós temos os tribunais de justiça e os chamados juízes de primeira instância. Tá? Então, assim, a gente do direito fala muito primeira instância, segunda instância, ou primeiro grau, ou segundo grau. Tá? Então, são palavrinhas aqui que podem ser novas para vocês, não é? Ou às vezes vocês devam ter já escutado. Né? O que vem a ser aí a questão de primeiro grau de jurisdição, ou segundo grau de jurisdição, né? Ou que vem a ser primeira instância, o que vem a ser segunda instância. Vou falar ali uma palavrinha aqui que foi um juridiquês, né? Jurisdição. Pessoal, jurisdição nada mais é do que o poder, olha só, né? Olha, o poder judiciário,
mas nada mais é do que o poder e o dever do Estado em dizer o direito. Lembra que algumas telas atrás eu coloquei para vocês que uma das funções do Poder Judiciário é dizer o direito, né, garantir a justiça? Então, jurisdição é uma junção de duas palavrinhas latinas, iuris, que nós escrevemos juris, né, a gente escreve com J, iuris mais dictio, tá? Que significa o quê? O poder dever em dizer o direito por meio do Estado, tá? Então, a jurisdição, ela é colocada em prática no âmbito estadual por juízes de primeira instância, que estão nas comarcas. Então, procure saber um pouquinho sobre a sua comarca, né? A sua comarca, ela coincide com o seu município? A sua comarca, ela abrange mais de um município? Sim, porque nós temos a possibilidade aí, não é, de buscar compreender sobre essa situação aí das comarcas, não é? O que é uma comarca? A comarca é uma região, se assim puder dizer de uma forma mais objetiva, que é mapeada pelo Poder Judiciário para poder fazer com que a gente tenha o quê? A gente tem ali, de um estado todo, né, ali, mini territórios onde um juiz ou um grupo de juízes, eles vão atuar, tá certo? Então, o que acontece? Para mim, eu estou aqui em Palmas, né? Eu tenho aqui a comarca de Palmas que coincide-se com o município de Palmas. Mas pode ser que vocês tenham uma situação de que a comarca de vocês, né, ela possa abranger mais do que um município, né? Ó, isso poderia ser uma situação para a gente poder trocar uma ideia num fórum. Ó, o que vocês acham, né? Vocês colocar em prática um fórum com vocês. Tá? Eu acredito que eu vou colocar o fórum agora aqui para essa nossa semana, tá bom? Então verifiquem aí a título, né, de informação se o município de vocês está em uma comarca que abrange mais do que um município, tá? Então assim, geralmente as comarcas elas estão vinculadas ao que nós chamamos de primeira instância, tá? Ou primeiro grau, é onde a gente encontra o fórum, tá certo? Então todo magistrado, toda magistrada, né, todo juiz, toda juíza mais próximo a você, né, é tido aí, chamado aí de juiz de primeira instância, tá? E aí nós temos, né, o segundo grau, segunda instância, se assim puder dizer, que vem a ser o Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça de todos os estados, ele se localiza na capital desses estados, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins localiza-se aqui na capital, onde eu, enfim, estou falando com vocês aqui em Palmas, ok? Gustavo, ok, entendi, né? Toda essa questão do âmbito federal, do âmbito estadual, mas e municipal? Lembra, eu acabei de comentar com vocês que a questão estadual, ela já vincula não somente o Tribunal de Justiça, mas juízes, juízas de primeira instância, né, que estão nas comarcas. Então, nós não temos uma situação ali de uma subdivisão municipal no que tange a figura do poder judiciário. Por mais que a ação seja, não é, em municípios, mas acredito que fique mais até perceptível a gente compreender que às vezes uma comarca ela vai encampar, ela vai englobar mais do que um município, e realmente nós precisamos de uma organização estadual. Ok? Enfim, temos com isso a tripartição de poderes, né? Ou a divisão de poderes, uma análise das vertentes do poder, que é uno, né? Aí realizada com vocês. Ok? Espero que tenham gostado. Nós temos aí atividades da semana para serem desenvolvidas, ok? Temos um fórum de dúvidas, né? Temos material complementar, tudo organizadinho para vocês lá na rota, tá certo? Deixo meu grande abraço. Até a próxima. Vou aqui parando a gravação em 3, 2, 1. Vamos ver, ó. Parou.